Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Prazer enorme ter vocês em mais essa conversa. Prosseguimos com o nosso programa Conversa com Orley, dentro de um novo formato para continuar oferecendo a você um produto de qualidade e principalmente com mais conteúdo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Hoje o Conversa com Orley tem um sabor muito especial. Estamos completando 100 episódios do Conversa com Orley. E para comemorar essa data, nós colocamos aqui na bancada com um convite que aceitaram, para mim, com muita honra e muito orgulho, esses três grandes profissionais do rádio que fizeram história, fazem história ainda no rádio de Minas Gerais. Eu quero apresentar o Oduvaldo Caetano, o Paulo Henrique Petri, Márcio Alvarenga. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley. Hoje o Conversa com Orley tem um sabor muito especial. Estamos completando 100 episódios do Conversa com Orley. E para comemorar essa data, nós convidamos aqui três ícones do rádio. E eu explico o porquê do rádio. A gente brinca que o podcast é o neto do rádio. O podcast é um tipo de um rádio gourmetizado, vamos dizer assim. E nós colocamos aqui na bancada com um convite que aceitaram, para mim, com muita honra, muito orgulho, esses três grandes profissionais do rádio que fizeram história, fazem história ainda no rádio de Minas Gerais. Eu quero apresentar o Oduvaldo Caetano, da Rádio América, mais de 60 anos de profissão, né, Oduvaldo? Mais de 60. Boa tarde, Orley. Boa tarde aos companheiros ao lado aqui, né? O Paulo Henrique Petri, né? Meu eterno chefe de rádio, meu gerente. Prazer grande ter você aqui, o Paulo. Prazer, claro. Muita satisfação de estar aqui com você, o Oduvaldo, todos eles aqui, todo. Aqui é gente do rádio mesmo. Estamos aqui, estamos em casa. Márcio Alvarenga. Muito obrigado pelo convite, Orley. Primeiramente, meus parabéns aí pela conquista do 100º podcast. E é sempre uma grande satisfação a gente poder dividir com quem participou e tem participado ativamente desse encantador veículo de comunicação chamado rádio. É sempre um grande prazer. Falar em 100 edições, Márcio, você tem programa lá que já entrou para o Guinness, né? Ou quase entrou. O Márcio ele tem alguns programas na rádio universitária já há quase 40 anos, né, Márcio? Então, o programa A Música no Cinema, que é apresentado todos os domingos, às 8 da noite, ele já completa agora, em junho, 39 anos. E o Trocando em Miúdos, que é um programa diário de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, esse está completando, neste ano, 38 anos no ar. Eu costumo dizer que é 38 anos de teimosia. Márcio, mas é muita informação, é muita história, né, que já saíram nesses 39 anos. Né? É muita coisa. Com certeza. E, realmente, Warley, eu acho que o que mais me gratifica é ter conseguido manter um programa com essa longevidade e com a participação ativa de 22 colaboradores, né, que divide comigo o espaço de 60 minutos diário. São temas variados e que vão de encontro exatamente ao que o ouvinte quer ouvir, né? E isso é um motivo de grande satisfação, porque nesse aspecto também acho que o programa tem um feito inusitado. Né? Porque você ter 20 colaboradores que não recebem absolutamente nada, colaboram com o programa, isso é um feito notável. A maior parte desses colaboradores é de fora, né? Metade de fora e metade aqui de Uberlândia, né? Uma boa parte. Porque eu acompanho, sempre tem um professor lá de São Paulo, tem do Rio. Sim, tenho vários colaboradores. Legal. E a nossa rede de relacionamento, ela transcende, porque entrevisto muitos pesquisadores, professores, que muitas vezes estão fazendo teses de doutorado, pós-doutorado no exterior, então você expande ainda mais a rede de relacionamento. Maravilha, muito bom. Oduvaldo, e aí?
Olha, aí estamos aí, né? Só um minutinho, eu tenho que explicar aqui a presença do Oduvaldo, além de sua competência profissional. O Oduvaldo, ele faz parte muito íntima da minha carreira profissional. Nem tanto. Sim. Quando eu comecei em rádio, lá nos idos de 1967, eu fiz um teste para a rádio, para uma emissora de rádio de Uberlândia, educacional e cultural. Era uma rádio de um grupo espírita de Uberlândia. O Oduvaldo já estava lá. E eu cheguei lá todo tímido, aquela coisa, e comecei nas mãos dele. E estamos aqui até hoje, Oduvaldo. Estamos aí. E estamos lá até hoje. Aliás, hoje mudamos, né? De rádio, claro. Está na Rádio América hoje. Hoje na América, né? Mas lá eu estive vários anos também. Muito bom. Paulo Henrique Petri. Que coisa, hein, rapaz? Quem diria que 60 anos depois a gente iria bater um papo aqui. Pois é. Falando em podcast. Lembrando aquele tempo nosso, né? É porque agora os dois estão na ativa e eu estou só escutando agora, né? Só ouvindo o seguinte. Ouvinte, né? Eu virei ouvinte. Paulo, eu diria que você está adormecido. Entendeu? Por enquanto, né, Paulo? Seja o que Deus quiser. Né? Porque o chamado dessa caixinha que a gente fala, né, do microfone é irresistível, às vezes, né? A gente brincava antigamente que é uma cachaça, e realmente parece. Ô Paulo, a importância do rádio para as comunicações, você que acompanhou, teve um papel muito importante aqui na região de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, uma boa parte de Minas Gerais. Você comandou várias equipes de grandes profissionais aqui em Uberlândia, formou grandes profissionais, repórteres, disc jockeys, pessoal do esporte, que você sempre brilhou nessa área. Como é que você faz uma avaliação disso? Hoje em dia eu fico pensando o seguinte, naquele tempo nosso, a gente fazia rádio na unha, né? Por amor, né? Na unha. Uhum. Hoje as coisas mudaram aí, todo mundo sabe disso. Hoje, como o Oduvaldo, antes ele fazia tudo, operava, hoje é tudo do computador. Antigamente, o que nós tínhamos? Um microfone de cá, um operador de som do lado de lá do vidro, ele ficava manipulando ali as músicas que a gente queria, aumentando o som, abaixando o som. A coisa mudou de tal forma, porque é evolução, né? Natural, né? É bem natural isso. O computador ajuda demais hoje. Eu não sei se é mais fácil, se é mais difícil. Como eu disse, naquele tempo a gente fazia rádio na unha. Eu brinco que a televisão da minha época era televisão a lenha. Foi justamente o que eu ia falar, viu, Paulo? Você tirou da minha boca. Era mesmo. Eu brinco muito, eu falo assim, aquela época eu fiz o rádio, a lenha mesmo, como diz o outro, pegou o fogão a lenha e lá e ferver a água, viu? Exato, e tinha audiência, né? Não, que é isso. Que coisa. E com tudo mesmo, como eu disse, fazendo na unha, a gente fazia tudo. O rádio era dinâmico demais. Muito. Eu me lembro do tempo do Moacir Lopes Carvalho na Rádio Educadora. Uhum. Ele montou uma equipe em vários segmentos do rádio que dava para fazer uma televisão hoje. Tudo que você tinha lá, você tinha todos os jornalistas, você tinha cronistas, você tinha Magda Santos fazendo programação de novela dentro da rádio, tinha todos os vendedores, tinha todo o segmento de rádio, você lembra? Lembro. Tinha o sertanejo. Se a gente for lembrar sertanejo aqui, naquela época do Educadora, tinha uns 4 ou 5 no ar direto. Começar do Coronel Popota, aquela turma. Noticiarista tinha o Zé Divino. Zé Divino Pereira. Depois ele foi para Goiânia, se não me engano. A Magda também foi. Foi para Goiânia, inclusive eu estive com ele em Goiânia, na Rádio Anhanguera. O Coronel Popota também foi para Goiânia. Cronistas espetaculares, um Dantas Ruas, um Deli Azevedo. Sim. E a turma era muito diversificada em vários segmentos. Noticiaristas, então, gente de primeira linha. Sim. Locutores esportivos, lembro do J. Júnior, Odival Ferreira. Depois apareceu aqui o Luiz Carlos Fabrini, o Luiz César, que daqui foi até para grandes emissoras de São Paulo, e acabou lá em Barretos. Tudo do rádio aqui, que aqui em Uberlândia
vamos dizer assim, um celeiro Foi do um pessoal celeiro. em todos Realmente. os segmentos. Muita gente fala isso. Beleza. Como Uberlândia hoje, a gente discute muito isso aqui nessa bancada aqui, já algumas vezes já mostramos isso, que nessa parte de tecnologia, por exemplo, Uberlândia está dando show no Brasil, nessa área nessas startups, nessa coisa toda aí. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Alvarenga, e como é que você vê essa evolução do rádio que transformou em podcast por enquanto? A gente não sabe o que vem aí pela frente. Então, eu acho que o grande mérito que o rádio tem é exatamente a sua capacidade de se adaptar aos avanços tecnológicos, às mudanças, às transformações, né? Eu costumo dizer, Orley, que quando surgiu a televisão, né, muita gente profetizou o fim do cinema. Sim. Né? E, evidentemente, com o advento do podcast, muita gente também profetizou o fim do rádio. Mas o rádio ele tem exatamente essa capacidade de se adaptar perfeitamente. Né? Hoje você tem, como a sua conversa com o Orley, é exatamente o neto do rádio. Né? O rádio hoje com imagem. Eu acho que o rádio com imagem, eu queria até ouvir também o Paulo Henrique e o Oduvaldo, quebrou um pouquinho o encanto que os ouvintes, né, faziam exatamente em cima da voz do locutor. Era um exercício de fantasia e que muitas vezes ou combinava ou contrastava profundamente com aquilo que a pessoa... Por exemplo, no meu caso, né, de repente encontrava uma pessoa na rua e falava assim, poxa, imaginei que você fosse barbudo. Falei, 20 anos atrás eu tinha uma barba grande. Então, essa capacidade de mexer com a imaginação é fantástica, é o poder do rádio. Você viu o radioteatro, né? Por exemplo, na Rádio Nacional, por exemplo. Tinha aquele Jerônimo, Herói do Sertão. Isso. Jerônimo era baixinho, o que interpretava, né? Baixinho, barrigudinho. Então, na imaginação da gente, era aquele cara alto, forte, robusto, aquela coisa toda, né? É o que você falou, a imaginação da gente viaja nessas... E o rádio com imagem, naquele tempo e agora também, é o locutor, sabendo dizer, explicar como é que é a coisa, não é? Cria a imagem. Cria. O ouvinte tá ouvindo e, não, é isso mesmo. Não, você vê, por exemplo, a capacidade que o rádio tem hoje, né? Nós temos as transmissões dos campeonatos do mundo inteiro, né? E no caso brasileiro. O ouvinte de rádio, ele se acostumou à seguinte situação. Ele tira o som da TV e ouve o jogo pelo rádio, né? E se você observar, os narradores esportivos da televisão são remanescentes do rádio. E eles se inspiraram muito em locutores, narradores do rádio. Né? E você também é um exemplo. Quer dizer, você começou no rádio e depois foi para a televisão. Sim. Então, nós temos inúmeros exemplos das pessoas que se notabilizaram no veículo televisão advindos do rádio. Sim. E a gente comenta às vezes que o profissional que ele entra direto na televisão sem passar pela sabatina, vamos dizer assim, do rádio, é muito difícil dele dar certo. Entendeu? Porque o rádio, ele te... Escola, né? Escola. Te amplia, cria, né, o improviso, que é uma coisa dificílima. Importantíssima. Importantíssima. Né? Que muita gente hoje fala assim, vou fazer um vivo, como se fosse um fim do mundo. Antigamente, o vivo
era obrigatório, na televisão principalmente, porque não tinha como gravar. Então ou era. Não tinha essa coisa de vamos depois, deixa para depois. Não tinha para depois, é agora e agora e acabou. E isso forma a competência profissional do locutor, do ator, como quer que seja. É como você disse aí agora, ou é agora, né? Sim. Aquela época a gente falava assim, eu não vou poder fazer o programa na semana que vem, que eu vou viajar, tinha que arrumar um substituto, alguma coisa, né? Agora hoje não, hoje eu vou viajar, fico 10, 15 dias e gravo o programa, tá lá no computador e pronto, roda o programa normal, como se eu estivesse ao vivo. Então, aí a turma, tem gente que ainda liga, viu, Orley? Fala, não, mas ele acabou de falar em mim agora. E não é. Essa questão de ilusão que o rádio às vezes transmite, né? Eu estava até comentando com o Duvaldo ali antes da gente entrar no ar, que logo que eu fiz o teste para a rádio, passei aquele negócio, e eu tinha um concurso num banco. Aqui em Uberlândia, meus irmãos trabalhavam no banco também e tal, e eles, vai mexer com rádio não, isso não dá camisa para ninguém, é trabalhar no banco. Eu fui lá, passei no teste, fui lá para desencargo. Né? A gente até ri muito disso hoje. E falei lá algumas coisas lá que a gente lia, uns textos, né, uns convites, uma coisa isso à noite. Aí, de repente, o telefone tocou, acho que foi o Duvaldo, falou assim, senhor, telefone passei para você. Eu fui lá e atendi uma moça. Mas que voz bonita que o senhor tem, que voz maravilhosa, como é que o senhor chama? Que não sei o que e tal. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. 19 anos de idade, você queria o quê? Eu falei, eu vou mexer com banco, nada. E está aqui até hoje. E dali não foi para o banco de jeito nenhum, né? Não. Mas graças a Deus aí teve uma ascendência profissional boa, graças a pessoas como o Paulo Henrique. Isso é bondade sua. Não. É competência que você teve. Não, mas você realmente, Paulo, me conduziu profissionalmente, não só a mim, como dezenas, vários profissionais aqui. E voltando ao Alvarenga, você falou que é teimosia fazer tanto tempo esse programa. É muita história, né? É muito conhecimento, muita informação que a gente vai levando para dentro, carregando para dentro. Eu, inclusive, quando eu comecei, Orley, veja, um programa diário de 1 hora, e eu não tinha colaboradores, eu estava sozinho naquele momento, né? Então, você preencher 60 minutos de um espaço em rádio é uma eternidade, né? E aí, o que eu fiz? Sem encher linguiça, né? Sem encher linguiça. E sem cansar o ouvinte também, porque daí ele muda, né? Então, aquela preocupação que você tem de manter, de segurar a audiência, né? Então, quer dizer, hoje, só para que se tenha uma ideia, são mais de 30 mil entrevistas realizadas. Assuntos diversos, né? E acho que isso é exatamente... Você tem isso catalogado, Márcio? Tudo catalogado. Beleza. Né? E esse é um feito que contribui, eu costumo dizer que eu tenho, através da experiência do rádio, né, conhecimento suficiente para muitas teses de mestrado, de doutorado, né, porque era exatamente isso que eu discutia com os autores. Sim, né? certo. Eu estudava a tese de mestrado e doutorado dos pesquisadores, professores, para depois entrevistá-los. Né? Então, aquele é o conhecimento adquirido. Então, realmente, o rádio é uma escola verdadeiramente fantástica. Né? E você falou uma coisa interessante aí, que é a pesquisa, né? Porque você debater determinado assunto no microfone, levando informações para centenas, milhares de pessoas, você não pode falar muita bobagem, né? E outra coisa, Orley, eu acho que nós, jornalistas, né? Bobagem a gente sempre fala, mas tem que diminuir o volume. Maneira. Muitas vezes o repórter, o jornalista, se prende muito na pauta. Sim. E aí ele leva a pauta pronta e algumas até questões já pré-elaboradas, né, para formular para o entrevistado. E é justamente nesse momento
que ele perde a grande oportunidade de fazer a melhor pergunta da entrevista. Por quê? Porque a pergunta da entrevista pode estar numa resposta do entrevistado. Sim. Uma informação que ele lhe dá. Você preso à pauta, você já muda de assunto e perde a oportunidade. É o famoso gancho, né? Sim. Nós tivemos uma história na televisão, bem no comecinho da televisão. O Ildeu de Oliveira Rezende, o Paulo Henrique deve se lembrar muito bem. Tatuzinho. O Tatuzinho. Pelo apelido você já imagina. Boa pessoa, tudo tal, ótimo. Mas ele tinha um sistema meio nervoso, como se diz. Eu me lembro que eu tentei na televisão, usá-lo na televisão. E teve um casamento. Gente, parece piada isso. Não é piada. Isso aconteceu. É coisa que, às vezes, no meio do rádio, a gente comenta. Mas o Ildeu foi prova disso. Teve um evento lá em Tuiutaba. Montei a equipe, tudo tal. Falei, Deus, você vai lá, passei a pauta para ele. Bonitinho, tudo tal. E foi o Ildeu. E voltou. No final da tarde... E ele tinha aquele jeitinho dele, Falei, Deu, como é que foi lá? Foi normal, tranquilo, tá aqui. Aí o cinegrafista, o César, lembro até hoje, ele falou assim, o governador estava lá. Eu falei, como é que é? Falei, o governador estava lá, era o Rondon, na época. Eu falei, Deu, peraí, não tem nada do Rondon? Não estava na pauta, eu sigo pauta. É um absurdo, parece brincadeira, parece piada, mas foi o que aconteceu. Ô Paulo, você comandou equipes de esporte aqui em Uberlândia durante muito tempo, você formou equipes esportivas de renome até nacional aqui, de grandes valores do rádio, acompanhando o Uberlândia Esporte por esse Brasil afora. O que aconteceu com esse time, Paulo? Pois é. Eu sei que é uma perguntinha meio complicada. Eu, como estou fora dessas atividades, de acompanhar o futebol aqui de Uberlândia, não sei, nós tivemos administradores do Uberlândia Esporte Clube aqui fantásticos, né? Sim. Gente que dava de si, um que tinha que botar dele do bolso para manter o time. O Renato Freitas foi um deles. Tinha o Sincero Borges. Sim. E vários aqui que... Teve empresário que até andou quebrando, né? É. Questões financeiras. Quando o Uberlândia Esporte chegou a ser campeão nacional, o presidente era o Pedro, né? Paladini. Pedro Paladini, né? Pedro Paladini. O cara também que dava tudo de si e tal, e conseguiu montar um time. Depois disso, não sei o que foi acontecendo. Já teve alguém, já escreveu até livros, contando história do Uberlândia Esporte. O Dival escreveu um livro. E sei não, o que está acontecendo, por que disso. Eu lembro muito bem de quando, naquela época mais antiga, nós tínhamos aqui o Uberlândia Esporte, tinha que montar time bom por duas razões. Primeiro, o Uberaba sempre tinha um time primeira linha. E segundo, Araguari também. Araguari tinha dois times, o Araguari e o Fluminense, e até o Operário de vez em quando, só que dava uma canseira no Uberlândia. Então aqui o pessoal tinha que montar time bom mesmo. E assim, esse pessoal ia atrás de jogador, formava aqui e tudo, até que conseguiram estabilizar isso aí. Conseguimos ganhar de Uberaba, ganhar de Araguari. Que conseguimos ganhar de Araguari como? Trazendo jogador do Araguari para cá. O Maércio, o Hamilton, o Ferreira, jogadores que depois até foram projetados para fora. E, eu não sei, naquele tempo, o que era o elan do povo para contratar, para dirigir, qual é que era o sentido, alguma coisa. Eles falavam que no Juca Ribeiro tinha uma caveira de burro, né? Tinha. Enterrada lá, que não ia para frente. Mas depois aconteceu o estádio, né? Maravilhoso. Foi. E que continuou a mesma coisa. Foi na época do estádio maravilhoso que o Uberlândia foi campeão nacional, né? Uhum. Mas depois disso eu não sei que derrocada que foi, o porquê.
Até porque depois que eu me afastei disso, assim, eu não acompanhei muito, não tenho muita informação. E vejo, às vezes, alguém me dando uma informação ou outra, mas a gente vê que a coisa não tem um fundamento. Mas o torcedor, né, Márcio? O torcedor, ele prestigia, ele vai lá. Eu me lembro que na construção do estádio eu comprei 2 cadeiras cativas. Comprei até do Norberto, falecido Norberto, que era o engenheiro da obra lá. Essas 2 cadeiras estão... Eu tenho também. Pois é, estão por aí, nunca mais usei. Então... Eu me lembro da inauguração do Parque do Sabiá, o jogo Brasil e Irlanda. Sim. Nós estávamos transmitindo pela rádio difusora, e aí na reportagem, o Cleto era o narrador, e aí eu perguntei para o Cleto, Cleto, você tem uma máquina fotográfica aí? Ele falou, não. Por quê? Não, porque seria interessante você tirar uma foto do estádio, porque para lotar novamente só se o Papa vier ao Uberlândia. Porque em jogo de futebol vai ser meio difícil, né? E realmente é complicado, né? O Uberlândia não conseguiu se acertar depois da Taça de Prata, que conquistou com muito mérito, né? Sim. Mas não consegue. Então, hoje você tem o voleibol, né, que é a grande mola do esporte, né? Mas o futebol do Uberlândia Esporte Clube ainda está patinando. Não engrenou, não. Como é que você vê isso, Duvaldo? O futebol? É. Bom, Arnei, eu vou falar um negócio aqui, talvez vocês vão rir, viu? Eu, de futebol, eu entendo 3 coisas, viu? Primeiro, que a bola é redonda, o campo é de grama e 22 homens correndo atrás de uma bola. É a única coisa que eu entendo do futebol. Você é daqueles que pensa que podia dar uma para cada um. Uma bola para cada um. Deveria dar uma bola para cada um, né? Cada um sair correndo com a bola, pronto, acabou. É que eu entendo de futebol. Eu falo isso a turma ri quando eu falo. Mas é verdade mesmo, de futebol eu não entendo nada. A não ser de música, viu? De rádio. Essa do Duvaldo me faz lembrar de uma passagem muito pitoresca que aconteceu quando eu estava começando no rádio. Então, havia um jogo lá do time da minha cidade, São Carlos, e aí escalaram para fazer o plantão esportivo o discotecário da rádio, que não gostava de futebol. Aí ele pediu para o operador, falou, você vai acompanhando aí o jogo lá no Morumbi, Santos e São Paulo, que é o jogo mais importante, e você vai me passando as informações que eu chamo o Walter para informar. Tá bom. Aí o Walter, que era o narrador, narrando o jogo, de repente o operador, gol no Morumbi, São Paulo 1, Santos 0. Aí, atenção, Walter! Gol no Morumbi. Informe. São Paulo 1, Santos 0. Aí o operador virou e falou assim, pênalti para o Santos no Morumbi. Alô, Walter? Pois não, João. Informe. Gol do Santos, São Paulo 1, Santos 1. Gol de pênalti. Dalmo. O Dalmo perdeu o pênalti. Alô, Walter? Pois não, João. Terminou no Morumbi, São Paulo 1, Santos 0. E o gol de pênalti? Anulou. Seria eu se estivesse lá. Esse dia também. Brincadeira. O Cleto Gomes, na Rádio Cultura instalada já lá em cima, no Moarama, e por algum motivo não deu para acompanhar o Uberlândia Esporte num jogo que ia fazer fora e que foi transmitido pela televisão. Né? E a rádio queria ir, de toda forma, patrocínio, aquela coisa toda. O Cleto ele foi para debaixo da caixa d'água que tinha lá na televisão, escondidinho. Você lembra disso? Eu que falava com ele. Pois é. Cleto, pega o rádio, o outro cara vai narrando lá e você vai... Isso. O no vídeo ia retransmitindo o jogo. Porque nós não conseguimos linha. Você que era estava na chefia da coisa. Nós não conseguimos linha, porque ia em tudo quanto era jogo, né? Aí foi exatamente isso. O Cleto, você fica lá num cantinho, escondidinho lá, e vai ouvindo e narrando. Mas isso aí aconteceu também conosco. Numa emissora aí, viu, Paulo? Nós tínhamos um amigo lá que, não sei se você lembra, tinha uma recapagem de pneus ali ao lado do Juca Ribeiro. Lembra disso? E o dono lá era amigo nosso. E
o pessoal da equipe da rádio que eu trabalhava não podia entrar. Eles subiram lá no prédio lá do homem, lá e da área ficou transmitindo o jogo. Eu tenho uma passagem pitoresca também nesse sentido em Bragança Paulista. Nós fomos fazer um jogo. O Marcelo vai contando aí que eu vou servir no café para a gente. Bandeirantes de São Carlos e o Bragantino. Só que nós chegamos em Bragança, estava instalando os equipamentos, e aí chega a Rádio Tupi de São Paulo, estreando uma unidade móvel, né? Microfone sem fio, que era novidade na época. Começou a dar uma interferência no nosso equipamento, nós não podíamos transmitir. Então, a alternativa foi, saímos do estádio, batemos numa casa em frente ao estádio, pedimos um microfone emprestado, montamos a equipe na sala da mulher, da casa da mulher, e eu ouvindo do rádio, passando as informações para o narrador e ele narrando o jogo. O detalhe pitoresco da situação é que quando saiu o gol do Bandeirantes, que era o time visitante, coincidiu, porque na casa estava acontecendo a festa de aniversário do filho da dona da casa. E justamente na hora que ele gritou gol, a criançada cantando parabéns. Então, um brinde ao gol. Café, não é qualquer café não, meu gente, é o Café Cajubá. E na sua cidade, se você não tem aí na venda, no armazém, no supermercado, se você não tem lá, não encontra lá o Café Cajubá, você pega o seu celular, o computador, entra lá, cafécajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, logo chega aí para você. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Mas o rádio é uma coleção de fatos pitorescos, né, Paulo? Vou contar um caso aqui interessante. Vamos lá. Antigamente, o Juca Ribeiro ainda não tinha alambrado. Uhum. Então, eu vou falar um nome aqui, os antigos devem ter lembrado, o Jamilim Abrão. Mais ou menos. Pai do Paulo Abrão. Sim, sim. O Jamilim ficava assistindo o jogo lá assim. Era só um juiz fazer alguma coisa contra o Uberlândia Esporte, que o Jamilim entrava em campo para bater no juiz. Aí tá, coisa correndo, um dia começaram a fazer uma campanha para construir o alambrado do Juca Ribeiro. Aí tinha o Semi Simão, que era muito engraçado, ele reunia a turma ali contando as coisas. Para que isso? Fazer campanha para quê? Fazer alambrado. Faz uma jaula para o Jamilim que resolve o problema. Resolvido. Mas nessa de entrar em campo para brigar com o juiz, tinha o doutor Geraldo Carvalho, né, que era promotor. Mas ele ia às vias de fato mesmo com o juiz. Principalmente. Não, ele ficava na arquibancada ali do lado. Isso. Batendo bandeirinha. Doutor Geraldo. Principalmente em jogo do Atlético ou Cruzeiro, né? Aqui. Era uma... Pois é, essas coisas antigas que hoje não tem no rádio, né? Não tem. Essas transmissões de rádio hoje, do nosso futebol aí, não tem nada disso para contar, né? Não tem história, né, Paulo? É o que eu sempre falo. Só conta história quem tem história para contar, né? Isso é um fato. O Duvaldo. Oi. A Rádio América é uma das últimas emissoras daqui, né? Que estão despontando assim meio que, vamos dizer, raiz. Em raiz é. E a única emissora AM agora de Uberlândia, né? Está migrando agora. Isso. Lá é de um grupo católico. Ela é ela pertence a uma fundação, né? A Fundação Nossa Senhora da Abadia, né? Mas é uma emissora, como diz, de princípios
Cristãos. Católicos, né? Cristão, mas não é uma emissora da igreja, né? É uma Sim. emissora pertencente à fundação. A igreja ela teve um papel importante aqui, né? Principalmente no faturamento, né? De emissora de rádio. Que o Duvaldo estava me contando que no início, lá para 68, por aí assim, 70, o que mantinha algumas emissoras de rádio aqui era o faturamento vindo de igrejas, né? De programas religiosos. Programas religiosos, que alugavam os horários, os espaços para... E aquilo e ainda mantém, né? Muitas emissoras. Né? Inclusive tem um fato pitoresco do Alex Pericinoto, um grande publicitário brasileiro. Ele foi fazer uma palestra da CNBB, certa vez, e, mediante a sugestão dele, aí se criou a rede de televisão, a Rede Vida, né? E ele dizia que a igreja ela tinha um departamento de pesquisa, que era o confessionário, ela tinha um veículo de comunicação, que era o sino, batia o sino, todo mundo ia para a igreja, né? Mas não se comunicava com o grande público. Então ela precisava de um veículo de comunicação na acepção do termo. Foi quando então nasceu. E é interessante o relato do Duvaldo, porque a Igreja Católica abriu caminho para que as igrejas evangélicas também passassem a investir no rádio, um veículo de comunicação. Interessante. Ô Paulo, eu me lembro, a gente está conversando aqui, eu estou relembrando algumas coisas. Na Rádio Educadora, você criou lá era Educadora Mug, que tinha uma Kombi. Tinha. Era Mug, né? Era. O que era esse Mug? Era um animalzinho. Era um ratinho. era uma coisa mais assim. ou menos assim. E aquilo era apenas um sucesso danado. Né? E que deve ter sido no tempo do Coronel Hipopóta, que ele era o chefe das vendas lá da Educadora e tudo. E eu não sei de onde que ele tirou isso, mas eu acho que isso é até uma ideia dele. Mas deu certo, eu lembro. A Educadora, nessa época, era ali em cima do Banco Mercantil do Brasil. Isso. Ali na Afonso Pena. Tinha confeitaria na hora embaixo tinha, também. Né? A gente ia lá tomar um café na confeitaria e subia para fazer programa, aquela coisa. Dependendo da hora, descia para tomar outra coisa, né? Além do café. De tarde, né? De tarde. A confeitaria era maravilhosa, né? Muito. Seu Finotti, né? O Ido Finotti era um pintor excelente. Ele fazia exposição dos quadros dele lá. Muito bom. Gente, eu gostaria que vocês tecessem mais alguns comentários aqui sobre o nosso rádio. O Duvaldo, vai lá. Da importância do nosso veículo, porque a gente está falando aqui de muita reminiscência, muita coisa do passado, mas também é para você que continua nos acompanhando aí, que é abaixo dos 40, dos 30 anos de idade, você não deve estar entendendo nada. Mas é bom que você atente para a importância desse veículo para a comunicação que você goza hoje, que você usa hoje. Principalmente com toda essa tecnologia. Isso tudo teve um berço, que foi lá atrás, desse rádio, dessa coisa maravilhosa, que a gente está aqui meio dinossáuricos, entendeu? Falando sobre isso tudo. Né, Márcio? Então, eu conversei, na época da tragédia do Rio Grande do Sul, com o professor Luiz Arthur Ferrareto, um dos maiores especialistas em rádio do país, e ele me apontava a importância que o rádio desempenhou na tragédia do Rio Grande do Sul. Porque a televisão não conseguia chegar onde os repórteres de rádio foram, e através não só do celular, mas principalmente da linha fixa de telefone, conseguia passar as informações necessárias sobre a tragédia. Então, é aquilo que eu disse no começo, o rádio ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar a todas as mudanças que vêm acontecendo. E não se deve se surpreender com o que o rádio ainda vai ser capaz de mostrar no futuro. Né? Eu acho que não é infinito. Eu acredito que sim. E você, Paulo, como é que você vê isso tudo? Bom, de qualquer maneira, eu penso o seguinte, o rádio de hoje tem aquela alma plantada, nascida. No meu tempo, então, era uma verdadeira alma
Sim. que girava, fazia girar tudo, que impulsionava tudo. Hoje, eu não sei muito bem, porque eu não estou inserido mais no contexto que os dois estão. Uhum. Eu não estou afastado. Eu ouço muito, sigo aqui e ali. Você está adormecido, só repetindo. Agora, como diz o Alvarenga aqui, não vamos nos surpreender que ainda venham mais coisas por aí, assim, muito interessantes, e que, tomara, ajudem ainda mais o rádio ter mais valor, ser mais notado, observado e aplaudido pelo mundo inteiro. Isso tem mesmo, no mundo inteiro, onde tem o rádio hoje funcionando, par e par com a televisão, mas o rádio é mais dinâmico, mais violento, mais primeiro. Chega mais rápido, né? É. As ondas do rádio, elas vão, sei lá, se deixar, se não interromper. Aliás, diziam antigamente, né? Ondas curtas e tropicais, ondas que não acabam mais. Ondas médias, curtas. E tropicais. Tropicais. E frequência modulada, né? Que se falava FM, né? Já existia, né, o FM há muitos anos, né, Paulo Henrique? Sim. Eu lembro das emissoras na época que eu comecei, em 64, falava muito o prefixo da radiodifusora mesmo. Eles falavam a radiodifusora, AM, nós falávamos radiodifusora, Era ondas médias. PRC6, né? Ondas médias PRC6. E ZYV30, frequência modulada. Ondas tropicais, como eu lembro, 3.255 kHz. Eram as 3 emissoras. Eu lembro até hoje direitinho. Mas a paixão que eu tinha pelo rádio era muito grande. Desde menino, eu nem sonhava de entrar dentro de uma rádio. E quando eu entrei, eu não quis sair lá de dentro, mas não. Eu entrei menino lá, vendo eles trabalhar, e ali fiquei. É a cachaça, né, irmão? Dali eu... Como se diz, sair bêbado mesmo lá de dentro, viu? Muito bom. Márcio Alvarenga, Paulo Henrique Petter, do Valdo Caetano. Um prazer enorme ter vocês aqui conosco na comemoração destes 100 episódios do Conversa com Orley. A gente está começando ainda, a gente sabe que 100 episódios podem representar muita coisa, é muita história, é muito conteúdo, é muita informação que já passou aqui por essa bancada e que a gente espera que vão se repetir mais e mais vezes. Parabéns e viva o rádio. Viva o rádio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Paulo. Vamos em frente. Foi um prazer enorme. Olha, eu te agradeço muito o seu convite, viu? Fiquei muito feliz de saber, ainda mais chegar aqui e ainda encontrar essas pessoas que eu encontrei, né? São pessoas conhecidas da gente há muitos anos. E você é um amigo que eu tenho há muitos anos. Sim, também, né? Que é um prazer enorme. Eu não esperava por esse convite, viu? Não merecia esse convite. Que isso, para com isso. Eu quero só justificar perante os centenas de colegas que nós temos do rádio aqui em Uberlândia o porquê da escolha dessas 3 pessoas para participarem desse momento tão importante aqui para o nosso programa. Não dá, não cabe aqui na sala tanto de gente que eu queria. Tem Magu, tem Raquel Diniz, tem tantos, que infelizmente não dá para chamar todo mundo. Mas eu agradeço muito a vocês pela presença aqui e vamos ver se a gente vai topando mais aí em outras oportunidades. Muito obrigado, gente. Se Deus quiser. Esse foi o programa número 100? Número 100. Posso fazer um pedido? Claro. Eu quero participar do programa meu. Vamos lá. Se depender de mim, da minha vontade... E da vontade de Deus, vamos lá, né? Estaremos lá. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima.